Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Vamos iniciar os trabalhos falando sobre uma das maiores catástrofes que ocorreram na humanidade. Conhecida inicialmente como a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 até 1918 e ceifou a vida de mais de 17 milhões de pessoas. Existem dados que contam e dão conta de que cerca de 10 milhões de pessoas morreram. A Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo a Grande Guerra, ela é uma guerra essencialmente europeia. Um conflito que foi marcado por duas grandes alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era a composição do Império Austro-Húngaro, com sede em Viena, na Áustria, a Alemanha, com a capital em Berlim, e Itália, com a capital Roma. A Tríplice Entente era a composição dos países que eram chamados de aliados ou os inimigos da Tríplice Aliança. Neste caso, o Reino Unido, a França e o Império Russo. O Império Russo, com a sede em Moscou e São Petersburgo. O Reino Unido da Grã-Bretanha, com sede em Londres. Lembrando que a Inglaterra era verdadeiramente ampla, grandiosa, e ela era um império que tinha seus tentáculos pelos quatro cantos do planeta, ainda mais depois do grande avanço do Império Vitoriano, da Rainha Vitória. E também tínhamos a França, a República Francesa, com sede em Paris. Aconteceu que, em meados de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, estava em Sarajevo, na região onde nós temos hoje uma série de países, mas que também já foi chamada no passado de Iugoslávia. E lá, em 1914, mostrando os tentáculos imperialistas da dominação europeia sobre povos europeus que eram efetivamente mais suscetíveis, menos favorecidos economicamente e também militarmente, mostrando seu poderio bélico, seu poderio econômico, sua fortaleza e nenhum tipo de empatia para com aquele povo que era submetido a trabalhos pesados, uma situação econômica trágica. Lá em Sarajevo, Francisco Ferdinando sofreu um golpe. Ele foi assassinado por um rapaz chamado Gravil Príncipe, estudante universitário, pertencente a uma facção conhecida como Mão Negra. E esse grupo miliciano, por assim dizer, ele lutava por toda aquela região da Bósnia e Herzegovina, da região da Croácia, pela liberdade. E o tiro que mata Franz Ferdinand, ferido por Gravil Príncipe, ele é o estopim que dará origem à Primeira Guerra Mundial. Esse é o ponto, então, de partida para uma guerra avançada, tecnológica, uma guerra que ainda, apesar de avançada e tecnológica, foi travada no corpo a corpo. Foi uma guerra de trincheiras. Mas, apesar de ter precedentes na história, usou-se submarinos, couraçados, aviões. Ponto interessante, o uso das aeronaves, as mesmas aeronaves que
foram idealizadas pelos irmãos White nos Estados Unidos ou mesmo pelo Alberto Santos Dumont. Aeronaves estas que, ao invés de encurtar as distâncias, levaram bombas e metralhadoras para tirar a vida humana. A Primeira Guerra foi trágica, pois, como disse, foi uma guerra de trincheiras. Uma guerra dura, uma guerra suja, uma guerra onde a violência física, a violência sexual, o desrespeito humano, a expropriação de bens materiais de inúmeras pessoas ocorreu de forma grandiosa, de forma contumaz. Esse é um dos detalhes que a gente gostaria de começar a introduzir na fala da Primeira Guerra Mundial, sendo que, na aula sequencial, vamos falar sobre as trincheiras.